Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o conceito de economia. Antes vamos falar sobre a origem da palavra, a sua etimologia. Muito bem, a palavra economia vem do oikos nomo, do grego. Oiko quer dizer casa, ambiente. Nomos quer dizer norma. Então, do ponto de vista etimológico, economia quer dizer administração do lar, administração de um ambiente. Para nós assimilarmos bem, gravarmos bem a etimologia, lembra-se sempre de ecossistema. Ecossistema quer dizer um ambiente, um local. Então, a palavra economia, reiterando, ela quer dizer administração do lar. Agora vamos ao seu conceito para que nós possamos gravar bem este fundamento relevante. Muito bem, economia é uma ciência social, porém ela utiliza da matemática, da estatística, da econometria para elaborar algumas atividades, como por exemplo, pesquisa de mercado, como por exemplo, levantamento do desemprego, levantamento dos postos de trabalho. Mas, reitera-se, economia é uma ciência social. E para tal, nós veremos agora o seu conceito de uma forma mais objetiva, como foi tratado na nossa aula. Economia é a ciência social que estuda o consumo, a produção, a circulação de bens e serviços que satisfazem as necessidades humanas. Isso é importante a gente frisar, porque não adianta produzir um bem que não tenha uma finalidade social. A roupa é para vestir o ser humano, a alimentação é para alimentar o ser humano. Então vamos guardar este conceito relevante. E para tal, nós temos também que fazer uma definição dos fatores de produção, como nós vimos na sala de aula. Fatores de produção como a terra, como o recurso natural, a mão de obra, a tecnologia, a empresariedade e o capital. Porque nós sabemos que tudo que vem da economia, ela decorre da natureza. É importante frisar isso, porque como nós fizemos uma discussão também sobre o objeto de estudo da economia, a escassez. Não teria sentido algum para se ter uma ciência que estuda o sistema econômico se os bens, se os fatores de produção não fossem escassos. Então, a economia vem exatamente para nos ensinar a alocar, a racionalizar, a dar um uso, uma destinação melhor aos fatores de produção escassos. Muito bem? Agora, nós temos aquele paradoxo econômico, aquela contradição que nós estudamos também sobre as necessidades humanas são ilimitadas. Todavia, os fatores de produção, os recursos físicos, eles são ilimitados. Diante desse paradoxo, diante dessa contradição, vem o economista para tentar resolver esta questão, porque se deixar o ser humano com seu ego, a sua ganância, ele vai realmente consumir de forma exponencializada. Não é à toa que vivemos em um sistema econômico consumista. Muito bem. Agora, nós temos aquelas 3 perguntas fundamentais que nós vimos na sala de aula, que nós focamos o problema econômico fundamental da economia, resolvido através das 3 perguntas. A primeira
o que se produzir? O sistema econômico ele tem que interpelar a sociedade para saber exatamente o que vai ser produzido para atender às necessidades do ser humano. Por outro lado, como se produzir? Qual é a forma? Muita informática, muita inteligência, uma empresa intensiva em capital ou uma empresa intensiva em mão de obra? Uma empresa intensiva em mão de obra, nós demos exemplos em sala de aula como a construção civil, grande empregadora do sistema econômico. Ou, se não, a gente pode, o sistema econômico pode priorizar a questão sobre ter uma empresa mais automatizada, robotizada, já que nós estamos na era da indústria 4.0, da inteligência artificial. Muito bem? Um exemplo disso nós poderíamos colocar a indústria automobilística, como foi dado em sala de aula. E a última pergunta que nós temos que responder seria aquela para quem se produzir. Não foi isso que nós conversamos? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.